número 3. Êxodo capítulo número 3. Versículo 6 em diante. Êxodo 3, versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Feche teus olhos, Pai. É o momento da ministração da tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que o teu filho ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, apregoando o Evangelho, pregando a tua palavra, Senhor, para que vidas fossem alcançadas. Deus, és-nos aqui nessa noite para mais um dia de pregação. Alcança cada vida aqui dentro do templo, alcança cada vida através da rede social, da transmissão. Deus, derrama do teu Espírito Santo, traz uma resposta, abre o entendimento, quebra essa cadeia, esse jugo que quer aprisionar essa pessoa. Meu Deus, de modo que quando eu estiver pregando, o Senhor tem estado trabalhando, meu Pai, agindo de uma maneira extraordinária e dando direção ao teu povo. Usa os meus lábios nessa noite, de modo que essa palavra ela vá e produza o fruto devido para onde está sendo mandada, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Levanta uma sua senta em nome de Jesus. Irmãos, essa história começa no começo do capítulo número 3, onde Deus vai chamar Moisés para uma missão. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, o homem que era sacerdote em Midian. E Moisés estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e ele chegou ali no Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, Deus vai se revelar a Moisés de uma maneira extraordinária.
vai acontecer uma teofania, uma visitação de Deus ali. Deus vai aparecer ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se revelou em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. A Bíblia diz que Moisés, quando viu aquela sarça pegando fogo, o texto diz que Moisés viu que a sarça, ela ardia no fogo, mas a sarça, ela não se consumiu, ou seja, o fogo estava aceso continuamente, era o fogo de Deus. Então, Moisés começou a pensar e ele disse: eu irei e verei essa maravilha de perto. Por que ele teve essa curiosidade? Porque a sarça não queimava. E o texto vai dizendo, irmão, que quando Deus viu Moisés se aproximando daquela sarça e ardia em fogo, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. O texto diz que Deus continuou e disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O texto vai dizendo que Deus agora vai se revelar e dizer quem é que está ali naquele fogo. O versículo de número 6, Deus vai se identificar e ele diz para Moisés que dentro daquela sarça, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deixa eu dizer que quando Moisés agora ouviu a voz de Deus, ele temeu e escondeu o seu rosto para não olhar para Deus. Veja que Moisés, primeiro ele viu algo de Deus, agora ele está ouvindo a voz de Deus. E por que isso aqui está acontecendo, irmão? Repita comigo: por causa de um clamor. Não, repita mais forte, irmão. Por causa de um clamor. O texto vai dizendo, irmão, que Deus, ele viu a aflição do seu povo. Que povo é esse? O povo de Israel, que estava vivendo como escravo no Egito há 430 anos. Um povo que estava debaixo de um jugo, sofrendo, trabalhando pesado, fazendo tijolos artesanais para as edificações ali no Egito. A Bíblia vai dizer que Deus não só viu, mas ouviu o clamor daquele povo por causa dos seus exatores. Irmão, veja que o texto está dizendo que Deus viu a aflição. Eu começo aqui aplicando essa fala de Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos passando por tanta luta, tanta prova, tanta adversidade, tanta tribulação. A gente pensa que não vai ter fim aquela situação, aquela fase, um cenário, uma fase de choro, uma fase de angústia. E a gente começa a se perguntar: será que Deus não está vendo? A Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão aonde, irmão? Em todos os
ele iria morrer. Ezequias se volta para a parede e começa a chorar muitíssimo. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías novamente. Chegando lá, Deus fala essa mesma coisa aqui. Eu vi o teu choro e ouvi a tua oração. Irmão, então isso aqui eu começo a entender que realmente na vida do servo de Deus, nenhuma luta passa desapercebido diante dos homens de Deus. Nenhuma aflição, porque o povo aqui está em aflição, que nós passamos, vai passar desapercebido diante do Senhor. Deus está vendo? E nenhuma oração que nós fazemos, nenhum clamor que nós fazemos em vão. Deus ele está ouvindo. Quem crê que Deus está ouvindo? Pastor, a oração que eu fiz essa semana, Deus ouviu. A oração que eu fiz ontem, Deus ouviu. A oração que eu fiz hoje, Deus ouviu. A oração que você fez quando você se ajoelhou nessa cadeira, pedindo a resposta de Deus, Deus está dizendo: eu ouvi todas as tuas orações. Aleluia. Deixa eu dar dizendo, irmão. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel. Vamos aqui terminar isso aqui, então. Primeiro, eu não conheço outro texto a não ser o Éden, quando Deus descia na viração do dia para falar com Adão. E esse aqui, o texto está dizendo que por causa do seu povo ele desceu. Ele desceu e o texto está dizendo que foi para fazer duas coisas: para livrar o povo das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios, e para fazer subir para uma terra boa.
até a porta que se fecha para você, servo de Deus, é livramento de Deus. Até a porta que você queria que abrisse e não se abriu, é livramento de Deus. Até aquela mensagem que tu gostava muito, que tu dizia nos 4 anos, que era meu melhor amigo, e essa pessoa te deu as costas, te frustrou, te decepcionou, até isso é livramento para a tua vida. Existem coisas, irmãos, que às vezes parece que a gente está perdendo, mas no mundo espiritual nós estamos revelando, porque Deus está fazendo isso. Existem situações no mundo espiritual que a gente não contempla, mas Deus está dando livramento. Existem livramentos que eu e você somos alcançados por Ele, o livramento de Deus, que a gente não sabe. A Bíblia diz no Salmo 121, versículo 5, que o anjo, ou melhor, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, ou seja, Deus está conosco. Existem laços de morte às vezes armados pela nossa vida. Pessoas que estão na região assaltando, pessoas que estão roubando, pessoas que estão fazendo mal. Existe alguém que não gosta de ti, que maquina fazer o mal para a tua vida. Aí você nem sabe. Deus às vezes usa alguém para ir lá e intervir em teu favor. Deus desarma o valente. A Bíblia diz que o arco do valente é quebrado. Como assim, pastor? O valente no mundo espiritual, ele vai entesar o arco e diz: vou disparar contra o Filho de Deus, vou disparar contra ele e contra ela. Aí que é mais valente, que é o nosso Deus, vai ganhar. Toma o arco do valente, quebra e diz: naquele ali tu não toca, naquele ali tu não atira, naquele ali tu não toca, nem com o fio de cabelo tu vai conseguir tocar. Eu não entendi, pastor. Existe livramentos que você tem sido alcançado por eles e você não sabe. Você nem sabe quantos livramentos Deus já te deu nesse ano. Você não sabe. Você não sabe quantos livramentos Deus te deu e tem te dado. E Ele está dizendo: eu desci para livrar o meu povo. Deus está dizendo: quando eu desço, é para tirar o meu povo de uma situação. É para dar livramento àquele que está clamando a mim. Veja, irmão, que só existem 2 situações. Povo de Deus, segundo Deus está dizendo para Moisés, está em aflição. Eu estando em aflição como servo de Deus, você estando em aflição como servo de Deus, nós só temos 2 opções. Ou
Eu tenho pedido libertação nesse sentido, sim, pois Deus está dizendo: continua clamando, porque enquanto tu está clamando, eu estou preparando libertação para a tua vida. Aleluia. Eu comecei a entender aqui, irmão, que o clamor, ele pode fazer Deus planejar algo novo para mim e para você. Você nunca parou para entender isso, né? Mas o meu clamor, a minha oração sincera, porque eu vou estar orando aqui sinceramente, uma oração do fundo do coração, do fundo da alma. Povo está em aflição, eles estão clamando com a alma. Quando nós clamamos com a alma, irmão, Deus, ele pode estar planejando. O nosso clamor pode fazer Deus planejar algo novo para mim e para você. Como assim, pastor? Esse povo está preso. Esse povo está no Egito. Esse povo está escravizado. Estão como escravos. Deus agora está ouvindo o clamor desse povo e ele vai arquitetar um plano. Deus vai arquitetar agora, vai planejar algo para libertar esse povo. A gente só vai para o Êxodo 3 e só fala do chamado de Moisés. Deus está ouvindo o útil ao agradável. Deus está ouvindo o clamor do seu
um povo que está sofrendo, um povo que está em aflição, um povo que está na prova. A Bíblia diz no Salmo 50, no versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite? No momento da angústia, no momento da aflição, até nessa situação de aflição, Deus tem um plano para executar na tua vida. Você só tem que descer na presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Deixa eu estar dizendo, irmão, que Deus, além de dar livramento do povo, está dizendo assim: ó, eu desci para dar livramento do meu povo das mãos dos egípcios, e também desci para fazer esse povo subir para uma terra que manda leite e mel. Veja, que foi através do clamor. Deus viu a aflição e ouviu o clamor. Porque Deus viu a aflição e viu o povo clamando, Deus está dizendo: eu estou descendo para livrar. E agora estou descendo. Enquanto eles estavam me orando, eu estava preparando o plano. Qual é o plano? Tirar eles do Egito e fazer eles caminhar agora e introduzir eles em uma terra boa, uma terra que manda leite e mel a Canaã. Então, irmão, eu começo a entender que quem está orando não está se atrasando, está ganhando. Quem está orando não está retrocedendo, está avançando. Porque embora aqui pareça que nada está acontecendo, enquanto eu persevero na oração, nos céus a mão de Deus está trabalhando, a mão de Deus está se movimentando. Haverá um momento que Ele descerá com resposta. Haverá um momento que Ele descerá trazendo algo novo para a nossa vida. Haverá um momento que Ele vai descer para mudar a situação. Eu creio assim, quem crê assim? Aí aonde entra Moisés? Deus agora vai se revelar a Moisés, porque Deus tem um plano. Porque Deus tem um plano, agora Ele vai chamar Moisés para a missão. Duas coisas Deus está executando aqui ao mesmo tempo: um plano para libertar o seu povo e uma estratégia para chamar Moisés para a missão de Deus. Então, irmão, veja que Deus, Ele sempre trabalha dessa forma. Deus, Ele vai trabalhar em meio à nossa atitude. O povo de Deus está tendo atitude. O povo de Deus está clamando. E Deus agora vai articular, vai desenvolver um plano. E você sabe da história, não vou entrar aqui. Versículo 10. Depois de Deus ter falado tudo para Moisés, depois de Deus ter se revelado para Moisés no meio da sarça, depois de Moisés ter ouvido a voz de Deus, depois de Deus ter dito para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para dar livramento a eles, e eu vou, Moisés, introduzir eles em uma terra que manda leite e mel, uma terra boa. Aí agora Deus diz para Moisés no versículo 10: Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Oi, irmão, como isso é maravilhoso. Existem pessoas, irmãos, que estão aprisionadas. Eu quero aplicar aqui de outra forma. Existem pessoas que estão aprisionadas do vício, do alcoolismo, da droga, do cigarro, prostituição, na jogatina
ainda pessoas que chegaram no fundo do poço. Mas o nosso Deus também é Deus para essas pessoas. Por quê? Porque Deus, em Ezequiel, capítulo 18, no capítulo 33 também, 2 capítulos, diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, antes que ele se converta. O que tem a ver, pastor, o senhor está falando? Existem pessoas, irmãos, que estão a ponto de colocar uma corda no pescoço. Eles não têm força de ir a uma igreja evangélica, mas lá no seu sofrimento, mas lá no canto da sua aflição, eles gemem, e no fundo, eles sabem que existe um Deus, e ele diz: Deus, me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. Me tira dessa situação, porque senão eu vou tirar minha vida, eu não suporto mais. Eu não quero mais viver na droga, eu não quero mais viver na bebida. Pessoas que chegaram no fundo do poço, que perderam a mulher, a família, que perderam a saúde, que perderam a dignidade, portas de emprego se fecharam. Pessoas que estão lá, no lugar da sua aflição, nesse momento, estão chorando, clamando do jeito deles e dizendo: Deus, me ajuda, me acode, me socorre, Senhor, me tira dessa vida. Aí, irmão, muitas das vezes eu e você não sabemos por que Deus vai e nos incomoda. Quando a gente passa naquela esquina e vê alguém ali sentado, você sentiu algo tão forte para ir lá e evangelizar, para orar para aquela pessoa. O que está acontecendo, pastor? Muitas das vezes, irmão, é o grito, o gemido, o desespero, o pedido de socorro de alguém diante de Deus, que tem feito Deus falar contigo, para você ir até essas pessoas, para conduzir essas pessoas à libertação, para tirar essas pessoas do lugar da aflição que elas estão. Quando evangelizamos, quando oramos por alguém, quando você sente no coração, pastor, sentir no coração, é uma pessoa lá da rua, nunca passou pela cabeça, mas sentir no coração de falar algo de Deus para ela, e sentir algo no coração de fazer uma oração. Muitas das vezes Deus está te chamando, irmão, para uma missão que vai libertar pessoas, e você às vezes diz não. Você às vezes fecha a porta para a revelação de Deus. Você às vezes fecha a porta para o chamado de Deus. E Deus está falando comigo, com você nessa noite. É tempo de se levantar. Existem pessoas que estão debaixo do jugo de Faraó. Faraó representa Satanás. Existem pessoas que estão no Egito, que representam o mundo, que estão precisando de uma força, de um alguém usado por Deus, chamado por Deus, com a autoridade de Deus, com a graça de Deus, para ir diante deles, orar por eles, interceder por eles, evangelizar eles, falar do amor de Deus, conduzir essas pessoas até uma boa terra, a igreja, a uma terra que manda leite e mel. Irmão, Deus nos chamou como Moisés para libertar vidas, para sermos instrumentos, porque existem pessoas lá fora gemendo, chorando, sofrendo. Existem pessoas que às vezes entram numa live dessa, desesperadas, porque não tem força de ir para uma igreja, que às vezes quer procurar algo de Deus ali no celular, na rede social. Algo de Deus essa pessoa está sentindo e vai em busca, sabe? Porque está aprisionado, dominado, escravizado. E o que nós temos feito, irmão? O que a igreja tem feito? Eu tenho contemplado no cenário. Eu não digo essa igreja, no geral. Eu tenho contemplado uma igreja acomodada, uma igreja que só pensa nos seus deleites, uma igreja que só vem diante de Deus pedir para si, o seu bel prazer, para suas vontades, para o seu milagre acontecer. Quem está sofrendo lá fora, quem está na
temos que despertar para isso aqui, ó. Nós temos que aprender a ver a igreja, vamos fazer nossas petições, sim. Não estou falando que você não deve pedir, mas nós temos que se colocar na posição, entende? Enquanto eu peço, eu estou pedindo por alguém. Enquanto eu intercedo pelos meus, eu estou intercedendo por outros. Enquanto eu peço o meu milagre, eu estou pedindo para Deus abençoar e gerar um milagre na vida de alguém. Enquanto eu estou recebendo a palavra de Deus aqui, que sai do altar, eu saio daqui e vou lá e falo algo de Deus para alguém. Enquanto eu oro para Deus libertar os meus, eu oro para Deus libertar aqueles que estão sofrendo também. Pessoas que às vezes eu conheço e não tenho feito isso. Sabe, irmão? Eu gosto de ir à igreja porque eu sei que na igreja Deus vai fazer coisa grande na minha vida. Eu também vou convidar pessoas para a minha igreja, para Deus mudar a vida de pessoas também. Então, irmão, resumindo isso aqui, Deus libertou esse povo que olhava e dizia: não tem perigo, 430 anos já, não tem perigo de Deus libertar. Deus foi e libertou por causa de um clamor sincero. Deus articulou um plano, se revelou a Moisés. Moisés viu o sobrenatural de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus chamando ele. Moisés não entendia do que se tratava. Moisés esconde o seu rosto para não olhar para Deus com temor. E agora Deus começa a dizer para ele: eu vi o sofrimento do meu povo, a aflição, ouvi o clamor deles. Resumindo, vou descer, vou libertar, vou dar livramento. E tu, Moisés, vai ser uma ferramenta poderosa. Eu vou te enviar. Tu vai ser o canal, tu vai ser o libertador. Moisés é conhecido como libertador. Deus recebeu conhecido para lançar a questão. Deus arranca o povo do Egito. Faraó renovou. Deus manda 10 pragas, mas o que Deus fala a ele, cumpre. Irmão, o que Deus falou a teu respeito, se foi Deus, se não foi carnalidade do profeta, se não foi um espírito enganador, se não foi algo da emoção de alguém, mas se foi Deus verdadeiramente que falou a teu respeito, irmão, por mais que digam que é impossível, vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem olhava para os 430 anos daquele povo sofrendo nas mãos do inimigo, dizia: não tem perigo, esse povo se liberta. Quem olhava para o carrasco do Faraó, dizia: não tem perigo de Faraó libertar esse povo. Deus manda 10 pragas, mas Deus cumpre o que ele prometeu. E o povo sai daqui para uma terra que manda leite e mel. Então sai daqui com essa palavra no teu coração. Pastor, parei de orar, parei de clamar. Volte a clamar, volte a pedir, volta para o lugar da oração, volta para o lugar da intercessão. Aprenda a orar com a alma, não com palavras jogadas no vento, mas aprenda a sentir o que está saindo da tua alma, dos teus lábios. Aprenda a orar com a alma, aprenda a orar de uma forma sincera, aprenda a orar de uma forma genuína. Faça Deus sentir a tua oração. E quando Deus começar a trabalhar através da tua oração, irmão, pode se preparar. Vai ter uma hora que ele vai descer para livrar e para executar algo novo na tua vida. Quem crê nessa palavra? Se você puder aplaudir a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar a irmã Leiciane mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.